TV Câmara, Campinas. Pela vereadora Mariana Conte. Então fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Alô. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu estou aqui representando o vereador Carlão do PT, que é responsável por esse evento. Infelizmente, o vereador teve um problema, um outro compromisso, teve que se ausentar. Então, eu estarei aqui representando o vereador Carlão, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. Esse é um evento organizado em parceria da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o Terreiro Estrela Matutina e a ONU Mulheres, com essa temática, a temática da violência de gênero, o enfrentamento, né, contra a violência de gênero contra as mulheres. Então, eu gostaria aqui de apresentar a mesa, né, a Ana Clara Tomás Carneiro, que vai ser mediadora desse evento, que é médium umbandista da tenda de Umbanda Estrela Matutina, a Luciana Bragil Cataldi, que é sacerdotisa de Umbanda, da tenda de Umbanda Estrela Matutina, a Mãe Dango, sacerdotisa de matriz africana, Izumuzambo Angalo Meia, Casa Arco-Íris, desculpa, gente. E a Fernanda Gramochin, representando a SOS Mulheres de Campinas, a Eva Rete Mimbi, Cacique Guarani Mimba, a Ana Carolina Querino, que é representante interina da ONU Mulher, e a Maria Regina Teodoro, representando as PLPs de Campinas e diretora do Sindicato dos Trabalhadoras Domésticas. Gostaria de saudar a presença também da Marcela Moreira, que é ex-vereadora aqui dessa casa, e, então, passo a palavra para a nossa mediadora, para fazer jus aí, fazer a condução dos espaços. Aranauã, Macauã, Aumbandã, Saravá, Axé, Motumbá, Mocuyu. Boa noite a todos e todas. Primeiro eu peço a bênção e a permissão ao meu pai espiritual, ao meu pai encarnado, Mestre Carabaiara, ao pai Medeiros. E eu gostaria de agradecer imensamente às mães, os pais de santo que hoje estão presentes, que apoiaram e fortaleceram essa discussão. Desejo axé. Eu agradeço também a presença das autoridades políticas, a Mariana, que está conosco, e gostaria de fazer um agradecimento calorado às minhas irmãs, aos meus irmãos, que sem eles essa noite não seria possível. Eu agradeço a presença dos movimentos populares, dos movimentos de mulheres, as promotoras legais populares também, e todos que saíram de suas casas com a intenção de conhecer e somar nesse debate, se posicionando contra a violência, seja ela de gênero, doméstica, mas qualquer tipo de violência. Eu agradeço à Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da Câmara de Campinas, que é promotora de ações no âmbito dos direitos humanos, que foi parceira na construção desse debate. Agradeço também à ONU Mulheres Brasil, que une, fortalece e amplia os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos e das mulheres. Agradeço a todas que aceitaram o convite dessa noite. Agradeço a Ana Carolina, agradeço a Fernanda, a Maria Regina, a Eva, muito obrigada, Eva, por estar conosco, a Mãe Dango e a mestra Yatashira Luciana Bragil, sacerdotisa de Umbanda. Antes de passar a palavra para elas, eu gostaria de enfatizar que essa mesa, composta por mulheres, foi pensada para abarcar toda a sociedade, todos os vieses do tema. Nosso objetivo com essa mesa é esclarecer, difundir e firmar parcerias para que juntas e juntos possamos lutar contra as desigualdades e todas as formas de violência. Temos que nos posicionar coletivamente, como sociedade e como seres espirituais. O quão inadmissível é aceitar e naturalizar que mulheres, sejam elas de qualquer idade, raça, condição social, religião,
permaneçam com seus direitos à vida violados, resultando em desequilíbrios e desigualdades nos mais diversos campos, seja no meio do trabalho, nas diferenças salariais e o não reconhecimento de suas habilidades, no meio público, nas relações amorosas e afetivas, nas relações familiares e, por que não, nas relações entre mulheres. Por esses motivos e por compreendermos que todos os seres espirituais são merecedores da felicidade e do respeito, que propomos essa mesa e reconhecemos que sem informações, sem conhecimento e sem diálogo não há caminhos para uma sociedade que busque igualdade. A melhor forma de resistirmos e enfrentarmos a violência é estarmos como sociedade juntos, fortalecendo nossos vínculos e criar uma rede que possa colocar fim a essas violências. Juntas e juntos, podemos e temos condições de reivindicar garantias de direitos básicos. Devemos ter em mente a importância do conhecimento e a importância de políticas públicas que sejam capazes de assegurar os direitos humanos. Hoje, teremos falas de cada uma dessas mulheres que compõem essa mesa. Cerca de 20 minutos, 15 a 20 minutos, que teremos o prazer de saber, conhecer um pouco mais, adentrar sobre o assunto e termos a honra de ter mulheres importantes para a sociedade. Espero que a mesa seja proveitosa, que possamos formar e participar de nossas redes de enfrentamento. E estendo o convite para que não hoje estejamos mobilizados, não apenas hoje, que seja uma discussão e preocupação constante. Aranauã, Saravá, Axé. Eu começo a mesa com a Ana Carolina. Ai, tá sem. Bom, muito obrigada, Ana Clara, pelas palavras iniciais, por ter mobilizado e articulado esse evento em parceria. Quero saudar cada uma das mulheres que está aqui presente nessa mesa, contribuindo para esse debate. Quero saudar a cada uma das pessoas que está aqui presente, que está acompanhando, como a Ana Clara ressaltou, que saiu de suas casas em uma terça-feira à noite. Então, é uma honra para mim estar aqui e poder compartilhar e reencontrar antigas parceiras, poder reencontrar pessoas amadas, pessoas queridas e conhecer cada um de vocês. Eu estou aqui na qualidade de representante interina do Escritório da ONU Mulheres Brasil. Pode passar, por favor. Quero agradecer também, não perguntei o nome dele, mas que está me apoiando aqui para conduzir essa apresentação. ONU Mulheres, ela é a organização, o braço da ONU, da Organização das Nações Unidas, para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Ela foi criada em 2010, a partir da reunião de outras 4 instituições que cuidavam da temática. Não pode manter lá, por favor? Que cuidavam da temática das mulheres na organização para fortalecer e consolidar o trabalho. Então, é a única organização da ONU que tem um mandato triplo, que é normativo. O que isso significa? Que acompanha toda a normativa internacional e presta assessoria técnica para os Estados-membros da ONU na implementação e tradução dessa normativa em políticas públicas. Tem um mandato programático por meio da implementação dos projetos comuns e tem um mandato de coordenação, porque como o tema dos direitos das mulheres é um tema que abarca distintas áreas de conhecimento e atuação, é uma área que diz respeito a diversas outras agências e entidades das Nações Unidas. Pode passar, por favor. Aqui no Brasil, nós trabalhamos basicamente em 4 eixos. Um primeiro eixo, que é o enfrentamento da violência contra as mulheres, que é o principal tema de discussão dessa noite. Eu tenho a grata satisfação de estar nesse evento, inaugurando a série de eventos que compõem os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. A promoção da democracia paritária e participação política e estruturas de governança participativa,
a promoção e acolhida de mulheres refugiadas, migrantes e refugiadas, que é uma área que nós não tínhamos forte no Brasil, mas, dada a situação da Venezuela, ela vem se fortalecendo, porque é muito diferente a situação de homens e mulheres migrantes. Mulheres vêm com crianças pequenas, têm mais dificuldades de inserção econômica e sofrem distintas formas de violação de direitos e violências. E a promoção do empoderamento e autonomia econômica das mulheres. Pode passar, por favor. O nosso trabalho ele é baseado e é inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU, junto aos Estados-membros, acorda, essa já é a segunda agenda de desenvolvimento, a primeira foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, de 2000 a 2015. A partir de 2015, essa nova agenda cedeu lugar, é uma agenda que abarca e incorpora todos esses componentes normativos que vêm sendo discutidos e reafirmados pelos Estados-membros da ONU. Então, ali tem uma imagem que é uma imagem bastante significativa, são 17 objetivos nas mais variadas temáticas, desde o fim da pobreza, passando pelas parcerias, que são centrais para poder avançar a concretização dos direitos humanos da população, um tema que é chave como princípio básico dessa agenda, porque tem como seu princípio não deixar ninguém para trás, por isso que aqui ela vem com esse símbolo da mulher ao centro, normalmente são só aqueles círculos coloridos, mas a mulher ao centro para demonstrar e reforçar a transversalidade desse tema nas distintas temáticas. Então, tem um objetivo específico de direito das mulheres, que é o objetivo número 5, mas ele está refletido por meio de metas e indicadores que os Estados-membros acordaram em todos os outros 16. E ali, essa imagem ela também reforça um outro elemento, que é a conexão entre cada um desses objetivos e os artigos da CEDAW, que é a Convenção pela Eliminação de toda Forma de Discriminação contra as Mulheres, que esse ano completa 40 anos, e é um dos instrumentos mais ratificados pelos Estados-membros da ONU. Pode passar, por favor. E, para reforçar esse tema da intersetorialidade, da transversalidade do tema da violência e dos direitos das mulheres, tem essa imagem que mostra como esses desafios que são tratados especificamente por diferentes objetivos faz com que as mulheres se tornem mais ou menos suscetíveis ao fenômeno da violência contra as mulheres. Então, uma menina que nasce em um lar pobre, que está relacionado com a meta 1.2, objetivo 1, que se envolve em um casamento infantil, da meta 5.3, tem maior probabilidade de abandonar a escola, que é o objetivo da educação, dar à luz mais cedo, que está relacionado com o objetivo da saúde, sofrer complicações durante o parto e sofrer violência doméstica, do que uma outra menina que nasce, que não passa por nenhuma dessas situações. O que não quer dizer que uma menina que nasça em condições de menor vulnerabilidade também não esteja suscetível ao fenômeno da violência. Pode passar, por favor. E, como eu mencionei, amanhã a gente inaugura no Brasil as celebrações dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que no Brasil, na verdade, acabam sendo 21 dias, né? Mundialmente, é do dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres, ao dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, passando por diversas datas comemorativas da Agenda de Direitos Humanos no meio desse período. E aqui começa no dia 20, justamente para destacar o fenômeno, como dia 20 é o Dia Nacional da Consciência Negra, passa justamente por destacar esse fenômeno da interseccionalidade. O que quer dizer interseccionalidade? Quer dizer essa análise das discriminações cruzadas que as mulheres sofrem. Então, quanto mais ao centro, aqui eu não tenho essa imagem do círculo, mas quanto mais ao centro de um círculo com diversas interseções que se relaciona com a identidade, identidade de gênero, orientação sexual, pobreza, se vive ou não com HIV, se é branca, negra, mulher ou homem, quanto mais ao centro,
mais discriminações cruzadas essa mulher sofre, diferentes manifestações de discriminação e privações de direitos essa mulher está sujeita. Então, tratar as mulheres de uma forma diferente a partir de cada um desses componentes identitários é essencial para fazer com que nós, de fato, alcancemos uma igualdade plena para todas as mulheres. E no Brasil, que é um país onde temos mais de 50%, quase 55% já, né, de população negra, é impossível tratar desse fenômeno sem abarcar conjuntamente o sexismo e o racismo. Pode passar, por favor. Ah, não, desculpa, rapidinho, voltando. E esse ano, cada ano escolhemos uma temática específica para ressaltar um componente da manifestação da violência contra as mulheres, e esse ano o tema selecionado é a violência sexual. Aqui no Brasil, a gente tem... Bom, no Brasil e em outros países, é muito difícil acessar, de fato, dados que sejam reais e fidedignos ao fenômeno da violência sexual. Mas dos dados que são divulgados, temos que mais de 50 mil mulheres foram estupradas no ano passado, mais de 70% dessas mulheres foram estupradas por conhecidos, então por pessoas com quem tem relações, seja da família, vizinhos, amigos. Uma mulher é estuprada a cada 8 minutos, o que dá mais de quase 180 por dia. Então, e isso só desses casos que são notificados e que chegam a ser denunciados. Pode passar, por favor. E, enfim, o fenômeno da violência ele é, basicamente, a forma mais extrema da violação de direitos que as mulheres sofrem, e pensando em diversas formas que essa violência se manifesta, desde a violência psicológica, passando pela violência moral, chegando à violência patrimonial, violência física, que é quando temos uma noção mais clara de que aquela mulher está sendo vítima de violência, até chegar no fenômeno extremo, que é o assassinato das mulheres, que é o feminicídio. Pode passar, por favor. E para poder abarcar toda essa situação, existem diversos modelos, um modelo muito amplo para responder e para entender o fenômeno. Então, temos desde esse componente social, que é que explica basicamente a raiz das discriminações baseadas em gênero, né, que são a formação dos estereótipos e dos papéis que são atribuídos a homens e mulheres, ao aspecto comunitário organizacional, que se relaciona com fatores cotidianos de expressão dessas situações de violência, passando por um modelo relacional, que passa não só pelas relações familiares entre marido, esposa, filhos e pais, né, pais, filhas e filhos, ao âmbito individual. E cada uma dessas esferas tem respostas e tem formas distintas, tanto de prevenir e de dar resposta. No nível individual, só para citar alguns exemplos, das meninas, 40% das meninas que vivem em um ambiente onde a mãe é vítima de violência contra as mulheres, ela tem grande possibilidade e probabilidade de se envolver numa relação também onde ela própria é vítima. E o mesmo vale para os homens. Os meninos que vivem em um ambiente familiar onde o pai agride a mãe, ele tem grandes probabilidades de também perpetuar essa situação de violência. Então, trabalhar no âmbito familiar e trabalhar no âmbito comunitário é essencial para fazer com que essa violência ela não se perpetue e não se reproduza. Em relação a esse aspecto relacional, você vai me falando que eu estou passando tempo, tá? Em relação ao aspecto relacional, as mulheres que são vítimas de violência, elas perdem cerca de 18 dias de trabalho ao ano
em função das agressões que sofre, enfim, seja para tratamento de saúde, seja um afastamento psicológico, alguma coisa ou outro aspecto relacionado. O que é muito, pensando no que gerou esse afastamento, mas é muito menos do que os homens que muitas vezes se afastam por motivos diferentes, até mesmo por contusões nos jogos de futebol, né, do final de semana. E esse aspecto ele gera em torno de 1 bilhão de prejuízo à economia em função das ausências e do tratamento de saúde que essas mulheres têm que ser submetidas justamente pelo fenômeno da violência. Pode passar, por favor. Como eu tinha mencionado anteriormente, o feminicídio, que é essa forma de violência mais extrema que as mulheres são acometidas, ele é um fenômeno que no Brasil está tipificado por lei desde 2015, então é uma caracterização agravante aos casos de homicídio. O Brasil ele é o 5º país no mundo onde as mulheres mais são assassinadas. É responsável por 40% da quantidade de mulheres assassinadas na América Latina. E isso pensando, assim, ele é o 5º em proporção, mas se a gente pegar em termos numéricos, é um número que é avassalador. Temos, enfim, mais de 3 mulheres assassinadas por dia, pelo menos, em nosso país. E existe uma diferença muito grande entre as mulheres brancas e as mulheres negras. Mais de 60% dos feminicídios eles são contra mulheres negras, né? Representam assassinatos de mulheres negras. O número aumentou em torno de 29%, pensando nos últimos 10 anos, pensando 2007 e 2017, que é o dado da pesquisa realizada pelo IPEA e pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, enquanto de mulheres brancas aumentou menos de 5%. E esses aumentos, é importante destacar que não sabemos se é um aumento específico pela maior quantidade de mulheres assassinadas ou se é em função da tipificação e do reconhecimento desses assassinatos enquanto feminicídio. Pode passar, por favor. A ONU ela tem como marco de prevenção esse quadro que está mostrado ali. Então, de prevenção, desde construir as estruturas sociais e normas e práticas protetivas contra as mulheres, então, trabalhando basicamente na educação, trabalhando na prevenção, então, trabalhar com jovens para que esse ciclo não se perpetue. Tem o eixo de intervenção precoce, que é de trabalhar com as meninas de forma a conscientizá-las dos seus direitos e de reconhecer situações em que são potencialmente vítimas de violência, e de resposta, que é o trabalho com as instituições e por meio tanto de políticas públicas quanto por meio de comunidade, porque a gente sabe que uma mulher vítima de violência pode acessar os serviços públicos, serviços de saúde, delegacias e etc., mas muitas vezes essas mulheres chegam onde elas se sentem mais acolhidas. Então, se frequentam alguma religião, e aqui, no caso dos terreiros, eu imagino que vocês já possam ter tido algumas experiências como essas de acolhimento a mulheres vítimas de violência, que por muitas vezes não chega aos canais de políticas públicas, aos canais de serviços públicos, mas que representam um espaço de confiança para elas. Então, é um espaço para se trabalhar tanto a prevenção quanto esse acolhimento seguro. Pode passar, por favor. E um ponto básico em todo esse tema da violência, nos seus mais variados fenômenos, é acreditar nas mulheres, acreditar nos seus relatos e acreditar no que ela está trazendo como experiência. Se uma mulher se sente mal, se sente desconfortável, antes que chegue um caso de violência física ou de feminicídio, há que se ver se essa mulher não está sendo vítima de algum tipo de violência psicológica ou
material, ou moral, desculpa. Pode passar, por favor? E é isso. Muito obrigada. Com a palavra, a Fernanda. Pronto, tá ligado? Eu também queria agradecer imensamente a Camila, a Ana Clara, o povo do terreiro. Eu sou muito grata por estar aqui, para poder falar de vocês um pouco do trabalho, né? Então, é de verdade uma felicidade para mim. Não é felicidade estar falando a respeito de violência contra a mulher, mas da gente estar reunindo, principalmente num momento tão difícil que a gente está passando, né? Em que as mulheres, em que o feminicídio está cada vez maior. Como ela falou, a gente não sabe se sempre houve, não havia uma tipificação, mas o que a gente tem hoje é que esse aumento, né? Então, eu queria agradecer muito e dizer que eu estou feliz por isso. Por outro lado, eu venho trazer uma grande tristeza, porque eu represento o SOS Ação Mulher e Família, mas essa instituição, se a gente não levantar um dinheiro, se a gente não tiver parceiros, ela fecha agora em dezembro. E isso, para mim, é uma tristeza. E eu precisava falar para vocês, porque eu vejo que muita gente nem sabe, né? São 40 anos que a gente trabalha com mulheres, são 40 anos que a gente trabalha com crianças. Não tanto tempo assim, mas nós trabalhamos com o homem, o suposto autor de violência. Então, veja, para mim é de uma imensa tristeza. Né? Eu sou psicóloga, eu trabalho como voluntária lá há 4 anos, e é uma causa, né? É uma causa minha. Enfim, vou falar para vocês um pouco desse trabalho, que vou falar no passado, porque hoje a gente não faz mais isso, né? Porque estamos próximos de fechar. Eu tenho a esperança, de verdade, porque, para mim, também isso é um tipo de violência, né? Fechar o SOS Ação Mulher e Família, né? Para mim, é uma violência, não só para mim, mas como para todas as mulheres que a gente poderia atender, né? Enfim, vou falar um pouco do trabalho, né? Nós acolhíamos essas mulheres, era uma demanda espontânea, né? Então podia ser encaminhada pelo posto de saúde, CRAS, CREAS, né? O hospital. Ela chegava para o SOS, nós acolhíamos, né, e verificávamos qual era a demanda dessa mulher, né? Às vezes, elas iam lá para ter um atendimento psicológico, ou um atendimento jurídico, ou para falar com uma assistente social, porque esse era o nosso trabalho. A gente entendia que se fazia necessário não só ter o atendimento psicológico, mas o atendimento jurídico, porque, às vezes, elas chegavam, elas só queriam ser atendidas para saber se realmente qual era o caminho para elas separar, né? Ou então ela ia para, olha, eu quero esse atendimento psicológico. Ou então elas saíam fugidas de casa, precisavam de um abrigo. Então, todo esse movimento era o que o SOS fazia. Então, assim, eu não consigo pensar e falar desse nosso trabalho com toda essa tristeza. Eu achei assim, eu não sei se vocês viram, mas, no começo do ano, a Maria da Penha ela foi no Roda Viva. E daí ela disse assim, olha, é preciso trabalhar com essas crianças, né? Porque essas crianças estão vendo violência. E, gente, pasmem, nós temos um trabalho com crianças, né, que todo dia vê essa violência, que chama Recriando Vínculos. Já faz 18 anos que a gente trabalha com isso. E a Maria da Penha vem falar isso no Roda Viva. Então, assim, é muito triste a gente ver todo esse trabalho com a mulher, talvez se acabando, né? Mas vamos lá. Uma das nossas preocupações era pensar na violência e assim, porque quando as mulheres chegam, elas já sofreram a violência. E a gente pensava assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente fazer uma prevenção.
Né? E aí a gente começou a pensar o que a gente podia fazer, ir para as escolas, né? Enfim, e falar de uma coisa que é o relacionamento abusivo, que a gente fala muito pouco. A gente já fala da violência, mas quando ela já está instaurada. Então, a gente pensou, a gente pode começar a falar do relacionamento abusivo e tentar entender, porque hoje em dia a gente está vendo que o relacionamento abusivo ele já está em relacionamentos entre adolescentes. É isso. A pessoa que é violenta, ela não é violenta logo de cara. E a gente pensa que na violência só quando a violência é física, só quando ela já chegou. E não. Antes disso, tem a violência psicológica, né? Tem a violência patrimonial. A violência física é a última. E nos relacionamentos abusivos, esse homem, e eu vou falar o homem, porque a gente vive numa sociedade patriarcal e machista. Tá? Porque assim, a violência, o relacionamento abusivo, ele está muito relacionado ao poder. O poder excessivo que um tem em relação ao outro. Né? Mas, assim, como o que a gente vê, né, o que é tipificado, porque a nossa sociedade é machista, porque a nossa sociedade é patriarcal, então, geralmente, isso acontece com as mulheres. Então, é por isso que eu vou dizer que é o homem que, geralmente, pratica mais essa violência. Muitas vezes, esse homem, né, ou esse menino, ele não sabe que ele é violento. Por quê? Porque a violência é naturalizada. O pai dele era assim, o avô era assim. É só um jeitão dele, gente. Né? E a gente pensou, é preciso falar sobre isso. Né? É preciso entender que, quando o homem ou o menino chega para a namorada e diz assim para ela, não vá com essa saia, está muito curta. Não vá com aquela pessoa. Eu não acho que aquela sua amiguinha ela é boa para você. Ou então, você não é muito inteligente, deixa que eu cuido de você. Veja, essas falas vêm com uma conotação de cuidado. Né? Quem pensaria, puxa, isso é violência? Né? Quem pensaria que isso é violência? E é, porque o homem se coloca de maneira a achar que ele pode cuidar da mulher, que ele que tem o direito sobre o corpo dela, né, porque que roupa que ela usa, né, e direcionar ela. E as coisas mais difíceis, quando a gente está adolescente, quando a gente está apaixonado, é entender esse tipo de violência, porque a gente pensa, nossa, olha como ele gosta de mim, olha como ele cuida de mim, né? E aí fica mais difícil ainda. E uma das coisas que a gente viu que mais acontece são as pessoas não saberem como chegar e falar para essa menina ou para essa mulher que talvez talvez ela esteja num relacionamento abusivo. E aí eles perguntam para a gente, Fernanda, mas e aí? Como é que a gente faz, né? Porque a gente só chega nessa rede de assistência quando já houve a violência física. E aí, como que a gente faz, né? Essa violência que é quase invisível. Como é que a gente faz? A gente vai buscar uma rede, que é a rede família, que é a rede religiosa, né? Que é um médico, né? Ou alguém, um advogado, não sei, que seja da família. Porque fica muito difícil para a gente explicitar para essa mulher que ela está sofrendo violência. Fica muito, ela não entende, por causa dessa naturalização, né, que é passada desse cuidado, e pelo amor que ela sente. E aí a gente diz assim, olha, é preciso a gente buscar primeiro falar com os pais, ou alguém mais próximo, ou um tio, né, que a pessoa respeita, que ela acha que ela pode ouvir. É preciso primeiro, e eu acho que isso é uma questão da comunidade, né, de se unir e pensar como é que a gente pode, antes de levar, né, para a rede, antes que a violência realmente aconteça. E aí,
eu volto para aquele ponto, né? Quando ela chega na violência física, que seria para ir, né, para um SEAMO aqui, que a gente tem o SEAMO, eu gostaria de deixar claro que o SEAMO também faz o atendimento para a mulher, né? Mas o SOS faz um atendimento psicológico individualizado, né? Teria esse atendimento jurídico, teria esse atendimento social, e não tem. E talvez não tenha mais. Então, assim, tem um tempo, esse assunto a gente poderia ficar falando horas, né? Mas eu queria, infelizmente, eu sei que é um dia de alegria, mas eu queria deixar isso para vocês, que a gente precisa lutar. A gente precisa lutar para que mais nenhum SOS, para que nenhuma ONG, nenhuma instituição feche mais. Porque, para mim, de verdade, isso é uma violência. Então, queria agradecer. Muito obrigada. Com a palavra, Maria Regina. Primeiramente, eu quero pedir a bênção ao meu avô e agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar numa mesa dessa tamanha importância. Quero pedir a bênção ao meu pai. E quero cumprimentar a mesa, com a licença de todos, pedindo a bênção à Mãe Dango. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da Mãe Dango e dizer a todas e todos boa noite e bem-vindos. Eu vou pedir para o nosso colega ali passar para mim a apresentação da entidade que eu represento aqui nessa mesa hoje. Por favor. Estamos na América Latina, palco de lutas, sonho, arte e resistência. Do solo brasileiro respingado de sangue de golpes sucessivos, pessoas guerreiras se levantam nas ruas, nas escolas, nas periferias. As mulheres se organizam e trazem a esperança na ponta da lança, escrita no corpo e gritada a plenos pulmões. É nesse canto do globo terrestre que surge uma nova ideia de compartilhar experiências sobre acesso à justiça e direitos das mulheres. A metodologia feminista se juntou à educação popular para criar um novo movimento. Com a coordenação da União de Mulheres de São Paulo e o apoio de diversas entidades feministas, há mais de 2 décadas, mulheres se encontram durante um ano. Aprendem e ensinam sobre leis, direitos e políticas públicas. Ao final do curso, elas se tornam promotoras legais populares. Promotoras legais populares combatem diariamente machismo, racismo e todas as formas de discriminação. Ajudam outras mulheres a buscar justiça e cidadania. As armas de uma promotora legal popular são informação, afeto e coragem. Obrigada. Diante dessa apresentação, eu me apresento. Eu sou Regina Teodório, hoje 63 anos, e sou umbandista. Representando a Associação de Promotoras Legais Populares, eu gostaria de dizer que a nossa Associação Cida da Terra, ela trabalha especificamente com as mulheres da periferia. O nosso papel enquanto promotora legal é trazer todas essas informações da qual foi apresentada, mas que a gente alcançasse as mulheres com menos informação, as mulheres com menor condição de entender e conhecer os direitos, a lei
e os equipamentos que nós temos na nossa cidade para o atendimento às mulheres. Como umbandista, eu aprendi que, na minha religião, é uma religião que tem um fundamento de caridade. Também percebo que parte das entidades cultuadas representam a parcela mais discriminada nesse tipo de sociedade que a gente vive. Como, por exemplo, posso lembrar que as pretas velhas, as caboclas e as pombagiras, dentro da Umbanda, e para quem não é umbandista, são as entidades que são discriminadas. Mas também, por outro lado, a gente, quando está na nossa casa de caridade, quando as mulheres vão procurar ajuda, ou falar das suas dores, ou falar do que lhes aflige, elas vão procurar essas entidades femininas. E aí a gente tem uma... Não chega a ser uma contradição, mas aí a gente vê que, dentro da casa de caridade, essas entidades elas nos acolhem. Mas, quando quem não é umbandista está na sociedade, discrimina, né? Então, isso é uma condição muito difícil de quando a gente vai trazer da nossa crença, da nossa religião, para fora, para a sociedade, né? Também, como mulher negra, trabalhadora doméstica, pobre, moradora da periferia, eu sinto cotidianamente a violência contra a mulher e o mal, que é um mal social, que a gente precisa achar um caminho para combater esse mal social. Eu consigo, hoje, como militante e feminista popular, subsídios para atuar no combate a essas desigualdades sociais que nós, mulheres, enfrentamos e sofremos no nosso dia a dia, seja na família, seja no trabalho, que isso é muito comum e muito gritante, principalmente para a gente, mulher negra, independente da sua graduação, em qualquer espaço de trabalho que a gente esteja, a gente é discriminada, e isso é uma violência. E na garantia dos nossos direitos, né, dos nossos direitos básicos e fundamentais. Quando a gente não tem o conhecimento e quando a gente não sabe que a gente pode ir em busca, essa violência ela triplica, né? E a gente chega a esquecer dos direitos humanos, né? Que os direitos humanos eles estão colocados de verdade para, eu digo que para essa gama de pessoas e de mulheres de pouca informação e de pouco conhecimento. Então, assim, enquanto promotora legal popular e como umbandista, que estou no aprendizado, sou uma umbandista em formação, queria pensar com vocês. Eu queria pensar com vocês como é que a gente combate essa violência. Eu queria pensar com vocês como é que nós, que se a gente olhar aqui nessa plateia, somos todos informados, né?
como é que nós vamos trabalhar e atuar para combater essa violência, considerando os 2 debates anteriores a mim. Como que nós podemos lidar com essas mulheres que estão próximas da gente, ou na nossa casa, ou a nossa vizinha, ou mesmo dentro do terreiro onde a gente ou é filha ou é assistente, né? Como contribuir na prevenção dessas diversas violências, que a Ana Carolina já colocou aqui, não se faz necessário repetir. Como acolher essas mulheres nessas diversas violências, nessas diversas situações? Nós vamos reproduzir o que elas sofrem quando elas sofreram a violência e elas vão buscar o atendimento no hospital, ou elas vão buscar o atendimento na delegacia, que, de verdade, é o primeiro lugar que a mulher acha que ela tem que ir é na delegacia, né? E não é. Dependendo do grau da violência, ela tem que ir para... aqui em Campinas, vou falar da minha cidade, para o CAISME, e fazer lá todos os atendimentos necessários. E ela não tem necessidade de ir procurar uma delegacia imediatamente, né? Ela faz todos os atendimentos necessários e depois ela vai buscar os outros, vamos dizer assim, os outros socorros, né? E nesse lugar, quem é que está do lado dessa mulher, se a gente estiver? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos dar a ela o acolhimento para que ela se sinta protegida quando ela vai buscar essa ajuda? E assim, quando a violência está tão próxima, que a violência pode, inclusive, ser do nosso irmão, né? E eu falo irmão de terreiro, irmão da caridade. Então, quando a gente recebe, quando uma mulher vem dizer que ela está sofrendo essa violência, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar falando para todo mundo? Nós vamos procurar ajudá-la numa situação de acolhimento e cuidado, né? Então, parece meio grosseiro, mas é real, né? A gente tem todas as violências em todos os lugares. E falando de caridade, é um negócio muito difícil também para a gente. Não basta frequentar uma casa e fazer a vivência, e depois a gente, quando vamos para a nossa vida, me perdoe a palavra mais profana, a gente não produz essa caridade. A gente se sente superior, a gente é soberba, eu sou um bandista, eu visto branco, você... E aí, quando a gente vê uma mulher violentada, nesse lugar, a gente fala, ela deve ter culpa do que aconteceu com ela. Ela deve ser responsável por o que aconteceu com ela. Então, são os problemas que a gente vivencia no dia a dia enquanto promotora legal popular. E aí, promotora legal popular, a gente não vivencia isso só lá na periferia, só lá na favela, só lá... Não, é na sociedade em geral. No trabalho é muito forte isso. Outra coisa que nós precisamos, enquanto PLP nós fazemos,
é levar para essas mulheres que estão em formação os equipamentos públicos. Inclusive, essa questão que você nos traz de que, se um espaço como o SOS está prestes a fechar, como é que nós vamos mobilizar a comunidade, como é que nós vamos mobilizar a sociedade, como é que nós vamos atingir essas mulheres que precisam, que não precisam do SOS, para que esse equipamento público não se feche, né? Eu acho que isso é um papel de todas nós, homens e mulheres, né? Então, dentre outras coisas, para finalizar, eu gostaria de lembrar os ensinamentos, né, com a permissão do meu avô, os ensinamentos que a gente tem na casa. Que a Umbanda somos todos nós, é o que eu entendo quando eu aprendo lá, quando eu estou em aula lá. E a minha interpretação dessas palavras é que nós, mulheres, estamos em situação de desigualdade e que a violência nos deixa mais desiguais ainda. Então, um verdadeiro umbandista ele deve contribuir para o fim da violência contra as mulheres, e essa é uma caridade que se faz necessária e que se faz urgente a gente colocar em prática. Obrigada. Com licença, Ana Clara, só um minutinho. Eu gostaria de agradecer a presença do Diogo Zacarias, nessa ocasião, representando o vereador Pedro Tourinho. Com a palavra, cacique Eva, Guarani Imbiá. Obrigada, cacique, por estar conosco. É de Aúdio, né? Tá ligado, mãe? E queria agradecer também pelo convite. E, na verdade, eu vim representar todas as mulheres, né, que a gente tem organização, que eu trabalho há 2 anos. Fiquei como liderança, cacique. Então, eu já tinha trabalhado, né, sobre contra a violência, né, porque é um grave que acontece no Brasil todos, né. Então, a gente já estamos começando, e hoje eu trabalho aqui no Rio Silveira, né, que é a minha aldeia que eu trabalho. A gente conversa muito sobre isso, a gente vai na escola, conversa, né, sobre contra a violência. E a preocupação que hoje a gente tem, porque é assim, na verdade, a cultura nossa, ela é bem respeitada, porque o nosso medo é acontecer, né? Violência contra os nossos filhos, e principalmente na nossa família, né? Então, nessa parte a gente conversa bastante. A gente temos 5, cada liderança, e tem o cacique que resolve tudo, né? Então, aonde a liderança resolve os problemas, que vai direto ao cacique, né? E cada um de vocês que eu fiquei prestando atenção, né, que a nossa cultura é um pouco diferente, né? Então, a maior preocupação de vocês, né, aqui somos nós, né, porque a nossa cultura principalmente hoje não é mais respeitada, né? Então, por esse motivo, acontecem muitas coisas que não deveriam acontecer, né? Então, e eu faço parte, dou muito conselho para os jovens, né? Então, a gente trabalha com jovens, né? Na casa de reza, a gente tem uma cultura diferente, mas a gente organiza. E como que a gente estamos protegendo as nossas crianças e o nosso jovem? Na cultura nossa, começa assim, como a gente não recebe assim visita de outras aldeias, por exemplo, assim, né? Então, porque é para evitar mesmo esse tipo de violência, né? Porque a gente não sabe qual tipo que a gente está recebendo na própria aldeia. Então, a gente tem esse controle, né, na nossa aldeia. E também, assim, na verdade,
aonde eu trabalhei, como eu fui 2 anos de cacique, então eu nunca ouvi falar assim, não aconteceu esse tipo de violência na aldeia, nunca escutei, né? Então eu dou a graça a Deus e dou graças a Deus ao meu pai, que tem 120 anos, vai fazer esse mês, né? Então, pela experiência que eu fui aprendendo, como que eu vou repassando para os meus filhos ou para os meus netos, né, o que aprendi com eles, né? Então, eu dou a graça a ele, meu pai, a minha mãe também, né? Que faz 100 anos que ela tem também. E pelo convite, e eu acho que a gente não vamos parar por aqui, porque a violência nunca vai acabar, sempre vai ter continuidade, então a gente tem que procurar como a gente vai proteger, né? Na verdade, porque assim, na verdade, fiquei ouvindo vocês falarem que a violência pode ter na nossa casa, né? Na nossa família, que a gente não sabe, né? Então, esse tipo é uma coisa que é doloroso, né? Na própria, assim, na comunidade, ou pode ser na cultura diferente, né? Que, assim, a gente fica... eu mesma fico triste com tudo isso que acontece, porque eu participo bastante, né? Assim, na reunião, vou no encontro, então a gente ouve mais assim que sempre quem leva mais violência somos os índios e somos os quilombolas, caiçara, né? Então dessa parte, né? Parece que a gente é mais violentado, né? Nesse Brasil, né? Então é uma coisa que a gente vem já sofrendo isso, não de agora, né? Pior agora que a gente é um pouco diferente, porque hoje mesmo mudou tudo, né? Então a gente corre um perigo. Você vai ali, você não sabe se vai e volta, né? Então é uma tristeza que a gente sente, né? Porque assim eu já defendi muito assim os povos caiçara, a gente trabalhamos junto com o grupo que fizemos a caiçara, quilombola e o guarani, né? Que a gente tem uma organização e a gente faz troca de experiência junto com eles, né? Eles trazem para a gente e a gente faz também junto com eles, né? Então a gente faz essa troca, né? E por ali a gente vai aprendendo muita coisa, né? Assim, a gente ouve deles e a gente também fala da nossa cultura, então a gente sempre estamos juntos para poder estar junto ali, né? E eu estou feliz, né, com vocês aqui. Primeira vez também estou vindo participar, mas assim, qualquer coisa, né? Só me chamar que eu sempre vou estar aqui com vocês também para a gente se unir, nós mulheres que hoje nós estamos mais assim, mais fortalecidos, né? Então eu acho que nós mulheres está na hora de a gente mostrar também, passar por cima disso também, né? Porque a luta sempre vai continuar. A gente tem que ter fé, né? Fé em Deus, que a gente, cada um de nós temos o nosso Deus, né? Eu tenho, um de vocês também tem, então eu acho que Ele que vai proteger de tudo, né? Então, e só queria agradecer a minha vinda mesmo, né? E eu estou feliz aqui com vocês e espero que eu vou levar a cada um a fala de vocês lá para a minha comunidade também. Chegando lá, tem que organizar os jovens, falar o que vocês falaram aqui para poder repassar para eles também. O cacique também está... Ele me mandou para mim participar, ele confiou em mim, então essa é uma luta que eu vou levar para eles também, né? E mostrar para eles, né? Para que a gente tenha esse trabalho junto, né? Eu quero participar mais também junto com vocês, quero aprender mais. Eu não sei falar muito bem, mas eu estou aprendendo também, né? E é isso, eu só queria agradecer mesmo. Aí até. Obrigada. Com a palavra, Mãe Dango.
Tá ligado? Olha, tá ligado, né? Olha, pessoal, primeiro eu quero assim agradecer aos nossos ancestrais por mais uma vez aqui na Câmara. Quero cumprimentar primeiro vocês que saíram aí de casa e que teve essa disposição, né, de numa terça-feira para vir aqui. E quero cumprimentar rapidinho a mesa, quero cumprimentar a mesa na pessoa da cacique Mambi, que é uma mulher que está representando aqui os ancestrais mais velhos aqui no Brasil. Porque, quando eu cheguei aqui, ela já estava aqui, né? Então, em nome dela, na pessoa dela, eu cumprimento todas as mulheres aqui na mesa. Quero cumprimentar essa casa, como legislativa, na pessoa da encomendadora Eva, cumprimentar o Carlão, da encomendadora Edna, porque é um grande homem, não posso deixar de falar, porque eu sou convocada muitas vezes para vir aqui, e esse evento, com certeza, pedindo a benção ao Pai Medeiros, e a todos os mais velhos, e a todos os mais novos, essa casa ela tem prestado um grande serviço. E agora, não posso também deixar de parabenizar, porque a vereadora Mariana, né? Ela disse assim: mãe, eu sou a única vereadora. Eu falei: não, você é vereadora da casa, né? É mulher e está aqui. Fico muito feliz isso. E quero dizer que agradecer as minhas filhas, rapidinho, e dizer que tem aqui também um movimento de catadoras, de cooperativas, que está a Neneca e a Jéssica. Minha casa, minhas filhas, a família Angolomenha, muito agradecido. E, mais uma vez, aqui, para falar com vocês assim, de lá para cá, já o que eu vi é tão importante, que agora eu gosto muito de falar, mas hoje eu vou falar menos, porque elas falaram muito o que eu gostaria de falar. Mas eu vou falar sobre nossa casa, terreiro contra a violência. Povos de terreiro contra a violência. Eu penso que o terreiro em si, ele já é uma ONG, um quilombo de acolhimento. Isso é fato. E não começou comigo. Começou há 300 anos atrás, ou há 500 anos atrás. As nossas mais velhas, vindo de Bate-Folha até a Poafonjá, tem mais de 400 anos. É o lugar onde acolhe a mãe, o filho, a mãe, o filho e o marido, a mãe, o filho e a tia, a mãe, o filho e o agregado. Então, o lugar de terreiro, o terreiro, ele já é, de fato, o quilombo que acolhe todo mundo. Mas o que a Regina falou, que foi muito interessante, eu vou falar para o nosso povo, reforçar o que ela disse. A violência, que nós buscamos, a luta contra a violência, eu vou separar de todas as mulheres, eu vou separar as mulheres negras e as adolescentes negras. Caiá Mugeuim, que é minha filha que está aqui, ela falou uma conversa comigo há 2 dias atrás. Não é? Ela disse: mãe, eu não aguento mais ter privilégio, porque eu sou branca. Ela é do santo, né? Ela é branca, ela é do santo, ela é doutora, mas ela é branca. Então, ela disse: o que fazer, o que eu posso fazer para que eu possa amenizar
está mais de 30 anos comigo, em todos os eventos ela vai, é rua, é discutindo, é brigando, mas ela começou a se sentir culpada, porque ela é muito privilegiada, porque ela é branca. E isso é fato dentro dos terreiros. Quando a gente fica aqui discutindo para fora a violência da mulher, nós também precisamos tomar cuidado, nós, para dentro do terreiro, o povo de terreiro hoje está embranquecido. Que bom. O povo de terreiro está embranquecido. Que bom. Alguém tem que fazer. Alguém tem que cultuar os ancestrais. Né? Eu sou de Angola, sou de tradição Angola, sou do povo Banto, e foram os primeiros povos que chegaram aqui. E os primeiros povos a sofrer violência quando batizaram ele e tiraram o nome deles. Então, mas a violência da mulher negra é em todos os lugares. Então, hoje, na verdade, eu só queria uma reflexão. Deixa eu ver aqui, a Ana Carolina, ela deu os dados ali. Então, nós todos, como ela disse, hoje as pessoas já têm informação. As pessoas já têm informação. Quantas mulheres morrem por dia e quantas negras morrem por dia. Quantos adolescentes morrem por dia, quantos negros morrem por dia. Quantas mulheres violentadas por dia, quantas negras são violentadas por dia. Então, já está claro. Então, quando o povo de terreiro vem para falar de violência, e parabéns para mais uma casa, apesar de Pai Medeiros estar sempre comigo várias vezes, na lavagem, né? Mas parabéns para mais uma casa estar vindo aqui nessa casa para dizer que o povo de terreiro é contra a violência. Mas nós não podemos falar para os outros aquilo que nós não falamos para nós. Como é que nós tratamos as nossas mulheres negras dentro dos nossos terreiros? Como é que nós tratamos as nossas crianças dentro do nosso terreiro? Porque, se nós não tomar cuidado, nós discutimos a violência em volta de nós, né? E dentro do nosso terreiro, se não tomar cuidado, nós vamos não enxergar aquela irmãzinha negra que está lá dentro do nosso terreiro. Como ela disse, as pretas velhas são o quê? Negro. Os preto velho é negro, não tem preto velho europeu. Então, mesmo que você seja branca de leite, quando você falar com curucai, saravá, você vai estar com sangue negro, com pele negra vestida na pele branca. Então, essas questões, eu estou dizendo aqui porque nós temos que, às vezes, olhar para dentro de nós. Por que vai fechar a ONU? Desculpa, por que vai fechar a mulher em SOS Mulher? Será? É complicado, né? Às vezes eu já peço desculpa. Será que nós não temos culpa disso? Não, todos nós estamos aqui. Às vezes, sim. Porque nós sabemos que toda a situação está ligada o quê? Ao comando político. Não adianta nós esconder isso. E, às vezes, nós sabemos disso, que a violência que nós estamos sofrendo é uma violência racial, constitucional e violentamente para fechar, principalmente, todos os lugares de acolhimento. O terreiro é um lugar? Mas a SOS Mulher também é. Então, nós temos duas coisas para pensar aqui. Nós, de terreiro. O que nós vamos fazer para parar de matar pai de santo? O que nós vamos fazer para parar de jogar pedra no nosso terreiro? O que nós estamos fazendo isso a vida inteira? Olha, eu estou com mais de 60, estou com 67 anos, 40 anos de rua, 40 anos de militância, e eu ando muito pensando nisso. Hoje,
jovens aqui, estou vendo jovens, talvez pessoas aqui, a primeira vez vindo num bate-papo, né, de violência. Talvez aqui, eu não sei se todos são de terreiro, porque a gente que é de terreiro, a gente tem costume de estar, pelo menos, com tosso, com fio, mas estão todos a paisano, mas eu acredito que a maioria estão aqui, primeiro, porque é de movimento, que senão não estaria saído de casa, ou é de terreiro. E, se é de terreiro, uma das coisas que tem que assumir é que eu sou de terreiro. Eu sou da Umbanda e eu sou do Candomblé. E aí, o que acontece? A partir daí, nós vamos começar a pensar que estratégia nós vamos fazer para acudir o nosso irmão. Porque, enquanto nós estamos aqui, lá no Rio de Janeiro, está invadindo o terreiro e matando o pai de santo lá dentro, porque as igrejas evangélicas estão lá dizendo que não é para pôr roupa branca no varal. E aí, nós estamos dentro do terreiro, vamos lá, recebemos nossos guias, fazemos o nosso santo e vamos embora. Né? Você que é mulher negra, se você sair de branco, é por isso que você não sai de branco. Por isso que talvez você não veste branco, porque você já sofreu tanto. Você já sofreu tanto preconceito que você vai sofrer mais esse. Que se você sair de branco de dentro do terreiro, você é médica, enfermeira. Se você é negra e sair de branco, você é macumbeira. Então, a mulher negra, o homem negro, e os nossos jovens negros, então, que não vão para a escola com um fio de conta, porque ele vai sofrer o preconceito 2 vezes. Uma porque ele é negro, outra porque ele está na macumba. Então, o que fazer para que a gente possa permitir que nossos ancestrais, nossos guias, nossos orixás, possam trabalhar através de nós para cuidar das pessoas? Como é que nós podemos fazer as mulheres de pele branca, dentro do terreiro delas, como é que ela vai acolher as suas irmãs de fé, com mais carinho e mais compreensão, mulheres e homens, mas principalmente a mulher, porque nossa tradição é mais feita de mulher, vocês sabem disso. No terreiro, você pode contar 30 homens, vai contar 70 mulheres. Como é que a gente faz isso? Como é que nós vamos conversar com as nossas crianças para que as crianças possam dizer com maior orgulho: eu sou de matriz africana. Eu sou matriz africana. Eu não sou nem Angola, nem Queto, nem Jeje, nem Umbanda, eu sou de matriz africana. Eu vim de uma matriz. Eu vim de algo mais forte do que é simplesmente a palavra Umbanda, ou a palavra Angola, a palavra Quetu. Nós somos de tradição. Como fazer isso? E, a partir daí, assumindo a sua capacidade de ter sido escolhido por Zambi-Umpungo, Deus, por Jesus, por Alá, por Jeová, por ser filhos de santo, merecer ter uma entidade no seu corpo para fazer a caridade, como é que nós vamos discutir isso politicamente aqui fora? Porque é fácil lá dentro do barracão vestir-se de branco, receber o guia, receber o santo e tirar a roupa e ir embora, sem nada. Ninguém vai te discriminar. Ninguém. E se você é negra, você não vai, porque se você quer, porque o negro é mais corajoso nesse sentido, não estou desmerecendo ninguém, mas é muito difícil uma pessoa negra não assumir o santo e não assumir com a roupa, não assumir com tudo. Mas a cultura, não, ele tem medo. E, a partir daí, como é que nós vamos resolver isso na questão política? Eu não posso deixar de falar para vocês que quem violenta nós, principalmente, eu não estou aqui para criticar nenhuma religião, mas são as pessoas que acreditam que nós não usamos a Bíblia, então nós somos o demônio. Nossa tradição é oralidade, nossa tradição é ouvir do guia, do orixá, do mentor, o que nós vamos fazer. A nossa tradição não tem uma Bíblia. Então, nós vamos ser mortos, porque aqueles que eram
que entrou num caminho complicado, ele voltou, que bom que ele voltou, mas ele pegou uma Bíblia na mão e, a partir dali, ele não tem mais problema, ele já foi sanado e ele tem que nos matar. É sério, gente. Essa questão está muito séria. Mas a gente só não percebe isso, estou terminando, você dá um toque aí. E aí, vocês não percebem isso porque a maioria... Uma vez eu falei para o Pai Medeiro assim, Pai Medeiro, é fácil ser do santo, mas é difícil ir para a rua. Eu sei o que eu sofri aqui nessa Campinas. Eu sei o que eu apanhei aqui nessa Campinas, por ser do santo. Então, assim, eu acho que nós temos... gostaria de contribuir dessa forma. Quando a Ana Clara foi me convidar para dizer, Mãe Dango, nós vamos discutir violência, povo de terreiro contra a violência, aí eu até falei para ela assim, Ana Paula, você vai conseguir trazer todo mundo? Eu falei isso para você, não foi? Mãe Dango, eu vou convidar. E por que ninguém quer discutir isso? Porque é fácil não discutir isso. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo comigo, não está acontecendo com a minha casa, não está acontecendo, mas está acontecendo. E nós só vamos conseguir resolver isso pela lei. Tem lei para tudo quanto há já. Não precisa fazer mais lei. Essa casa de lei, vereadora, não precisa. Está cheio de lei. Eu quero ver executar. Mas, para executar, a gente precisa ter gente do nosso lado. A gente não pode ter só capitão do mato. E nós só temos hoje, nós temos poucos... como é que fala? Como é que fala? Ai, não saiu. Me ajuda aí. Abolicionista, e temos um monte de capitão do mato. Nós temos abolicionistas brancos, por isso nós não podemos, nós que somos negros, não podemos. Já foi esse negócio de movimento negro, que eu toda a vida fui de movimento negro, mas já foi esse negócio, no meu quilômetro tem negros e brancos. Já ultrapassamos isso. Precisamos entender que ainda somos o maior castigado. Somos. Mas esse negócio nós já passamos isso. Agora, nós sempre precisamos entender como é que nós vamos envolver todo mundo. Qual é o capitão do mato? Né? Vocês sabem quem é o capitão do mato? Está aí, está sentado na cadeira. Todo mundo sabe. Eu sei de mim que não foi eu que botei ele lá. Mas o capitão do mato está aí. E quem colocou ele lá, agora está vendo. Não é? Então, é isso. Quem colocou o capitão do mato lá, precisa entender que ele pôs o capitão do mato e não vai ter oferenda certa. Não vai ter oferenda certa para tirar esse homem. Sabe por quê? Porque ele é o próprio demônio. Então, e o demônio, ele já é oferenda por si. Então, não adianta ficar acendendo velhinha. Gente, desculpa, mas eu não consigo. Eu tenho lutado muito, eu não tenho lutado sozinha. Estamos todos aqui. Cada um está fazendo a sua parte. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei 2 anos encarcerada, dentro da minha casa. Falei, não vou mexer com mais nada. Porque ninguém está mexendo, por que eu tenho que ir? Mas, quando o capitão do mato entrou, eu falei, não posso, eu tenho que voltar para a rua. Tem que voltar para a rua. Eu tenho que voltar para a rua. Eu ainda não acabei o meu trabalho. Então, olha, meus irmãos e minhas irmãs, primeiro, muito obrigado por me ouvir. Muito, muito obrigado mesmo. E estou, Ana Clara, à disposição, como eu disse para você. Estou com gente recolhido. Minha casa lá está um pandemônio, mas eu disse para minhas filhas, nós não podemos deixar nossos irmãos sozinhos, como eles também não deixam nós sozinhos. E aí, Regina, vamos continuar como promotora legal, como agente, como cacique, como vereadora, como sacerdotisa da Umbanda. Bora, gente, bora, vamos daqui, passou dezembro, nós já podemos começar a fazer. Como é que a gente vira esse jogo? Eu espero, antes de eu morrer, virar o jogo. Boa noite para vocês. Obrigada aí. Com a palavra, Luciana, mestre Yatashira, sacerdotisa de Umbanda.
Aranauã, Macauã, Aumbandã, Saravá, Axé, Motumbá, Mucuyu. Peço a bênção e permissão ao meu pai espiritual, mestre Carabaiara, sua bênção, meu pai. A bênção aos mais velhos, aos meus iguais e aos mais novos. Cumprimento as componentes da mesa, Ana Carolina, Fernanda, Maria Regina, Cacique Eva, Mãe Dango. Cumprimento a Mariana, vereadora. Muito obrigada, Mariana. Cumprimento também as autoridades, os sacerdotes e as sacerdotisas aqui presentes. Cumprimento meus irmãos da tenda de Umbanda Estrela Matutina. Cumprimento a todos os presentes. Bom, a violência de gênero e doméstica, ela está em toda parte no planeta. Atinge os mais variados povos, classes sociais, etnias, mulheres que, independente de cor, raça, crença, religião, condição social ou orientação sexual, sofrem algum tipo de violência, simplesmente porque são mulheres. E falar sobre isso é muito importante, porque leva informação, ajuda no combate, ajuda a chamar a atenção aí aos índices e à ausência deles, não é mesmo, Ana Carolina? E para nós, do movimento umbandista, a ciência é um dos 4 pilares do conhecimento. Ciência, filosofia, a arte e a religião. E a matemática é uma ciência sagrada, tanto que nos dedicamos, dentro da iniciação, à numerologia sagrada. E eu vou trazer aqui alguns números para vocês, e aí a gente vai poder confrontar que, realmente, nós não temos índices reais sobre a violência no Brasil. Bom, em 2018, houve um levantamento do Datafolha, onde diz que 16 milhões de mulheres acima de 16 anos sofrem algum tipo de violência. 3% ao se divertir num bar, 8% no trabalho, 8% na internet, 29% na rua e 42% em casa. O número de agredidas fisicamente alcança quase 5 milhões de mulheres, uma média mais ou menos de 536 mulheres por hora em 2018, e cerca de 177 espancamentos. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil, e a cada 2 segundos, uma mulher é violentada. Essa pesquisa também nos diz que 76% das mulheres vítimas de violência contam que conheciam o agressor. Um marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, um vizinho, um conhecido. E quando perguntadas, depois dessa agressão, o que elas fizeram, mais da metade respondeu nada. Sequer chamou a polícia. Ou seja, isso só revela como é difícil quebrar o silêncio, né, Ana Carolina? E aí, muitas vezes, essas mulheres, elas não procuram ajuda, não chamam a polícia, por quê? Têm medo de ser mal interpretadas, mal entendidas. E aí, com tristeza, a gente escuta que o SOS Mulheres está fechando, né? E viver uma vida livre de violência é um direito de todos, né? Mas, hoje, temos uma sociedade desigual. Então, há grupos sociais vulneráveis. Então, mulheres morrem, mulheres são agredidas, sofrem violência sexual por serem mulheres. E ignorar isso faz com que atrapalhe que a gente consiga realmente impedir que isso aconteça. Nós vivemos numa sociedade que, desde pequenas, né, no círculo de amigos, na casa, nas escolas, nos ensinam que as mulheres são inferiores aos homens. Isso, estou falando de uma maneira geral. É claro que não são todas as casas, todas as escolas, todos os círculos de amigos, mas nós temos números reais aqui, né? E, sendo assim, as mulheres são vistas como propriedades. E essa violência, ela é considerada uma correção pela insubmissão.
Então, a mulher, ao longo dos tempos, ela assumiu papéis importantes na história, empoderando seus sentimentos, suas ações, trazendo responsabilidade e assumindo destaque na sociedade. Esse empoderamento, muitas vezes, ele gera conflito de opiniões, de atitudes, e causa, então, essa abominável agressão, que pode ser uma agressão psicológica, uma agressão física, uma agressão moral, patrimonial, uma agressão sexual. Então, as mulheres sofrem agressão por serem mulheres. Bom, em alguns casos, essas agressões, elas chegam à morte, ao desencarne. E quando pensamos que seres espirituais encarnados, iguais perante a divindade suprema, são brutalmente violentadas em sua ética, sua vontade e seus desejos, nos perguntamos, o que nós, de casas de iniciação, de terreiros de Umbanda, nós que vemos dores e sofrimentos todos os dias, como estamos nos posicionando diante dessa desigualdade? Nós entendemos que o movimento umbandista ele é universal, porque nos 4 cantos do planeta nós temos caboclos, pais e mães velhas, caboclos e caboclas, né? Pais e mães velhas, crianças, guardiões, e mesmo que com roupagem diferente da que conhecemos, esses ancestrais ilustres, de altíssimo grau, eles baixam por misericórdia nos templos, nos terreiros, nas choupanas para nos auxiliar. E recebem cada dia mais pessoas, com mensagens de amor e sabedoria, mensagens de simplicidade. E essa máxima, essas mensagens de amor e sabedoria, elas são trazidas através de conversa, que traz para nós palavras de conforto e direcionam. E trazem muito respeito por aquele ser espiritual, e aqui, no caso, as mulheres. E aí, eles não julgam, né? Dão a importância que o assunto requer. E aí, nós nos perguntamos sobre uma das virtudes que beira aí a igualdade, que faz com que as pessoas sejam iguais, que é o respeito. E chamando a atenção para o respeito, nós fazemos essa ponte entre o que é o sagrado e o que é o profano. Quando nós ouvimos e vemos histórias de mulheres que sofrem violência em nome do amor, que amor é esse? Em nome da justiça, em nome da proteção da família, em nome de Deus, Tupã de caboclo, Zambi de pai velho, Ireaê, o Deus menino das crianças, entendemos o quanto nós estamos longe das virtudes superiores do ser espiritual. E essa situação está alheia a sermos umbandistas. Isso acontece em toda a religião. E quando esses seres espirituais que sofrem vêm até as nossas casas, as entidades que conhecem as histórias delas direcionam para o entendimento e para a mudança dessa realidade que a cada vez mais cresce. Nós, do movimento umbandista, acreditamos que podemos e devemos levar as virtudes, os valores que permeiam nossa doutrina para fora dos terreiros, porque entendemos que, através do despertar dessas virtudes, através da educação espiritual, com o aumento da espiritualidade, né, essa condição, essa realidade da violência doméstica e de gênero pode ser revertida, ela pode ser erradicada, ela pode ser zerada. Claro que isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas as nossas ações auxiliam para esse caminho. A nossa responsabilidade como conhecedores dessas virtudes, conhecedores do caminho do bem, que tanto nos ensinam as entidades, nós, como formadores de opinião, vai além das portas das nossas casas. Porque essas mulheres que enfrentam a violência, seja ela qual for, muitas vezes, elas não vão nos terreiros em busca de ajuda. Então, nós precisamos nos mobilizar, mobilizar a sociedade, mostrar que é um caminho a ser revertido, mostrar às pessoas o entendimento das coisas do sagrado. Nós precisamos refletir sobre esse tema, buscar propostas e reconhecer a violência que atinge meninas e mulheres. Mostrar que este não é um movimento feminista,
não é um movimento político, e sim um movimento de seres espirituais iguais, nem mais forte, nem mais fraco. Seres espirituais que buscam a igualdade, o respeito e a harmonia entre os iguais. É um movimento acima da ideologia. E aí, quando a gente fala, né, de políticas públicas, a gente não pode, nesse momento, a gente não pode também deixar de falar sobre as políticas públicas. Por quê? Porque quando acontece uma agressão, vemos uma agressão, às vezes próximo de nós ou distante, nós temos que entender que essa agressão não pode ocorrer também com esse agressor, porque entramos num círculo vicioso e não num círculo virtuoso. Né? Nós temos que nos lembrar da lei da ação e reação. Agredir o agressor não nos leva a entrar nesse círculo de virtudes. E aí sim, temos sim que ter órgãos competentes para nos auxiliar. E dentro e fora dos terreiros, nós médiuns precisamos respeitar todo ser espiritual, independente de gênero, orientação sexual, cor, credo, religião, com exemplos de igualdade. Nós, da Tenda de Umbanda Estrela Matutina, nós desejamos, em coração, alma e verdade, que todos consigamos despertar as virtudes do ser espiritual, as virtudes dos 7 Espíritos de Deus, a paciência, o respeito, o entendimento, a justiça, a sabedoria, o conselho, as boas palavras, os pensamentos e os sentimentos puros. Que nós, todos nós, aqui presentes e todos os ausentes, nós que consigamos ser multiplicadores, semeando e cultivando a simplicidade com amor e sabedoria. Aranauã, Macauã, a Umbandã, Saravá. Nós entregamos um papel para vocês realizarem perguntas. Eu peço para os meus irmãos responsáveis me entregarem. Em decorrência do tempo, a gente não vai poder fazer muitas perguntas, mas eu vou selecionar algumas para a gente poder ter uma conversa com as componentes da mesa. Acreditar que eu estava olhando aqui, aí eu botei no carro que era de 19 horas. 19 é o dia, né? Gente, não tem muita coisa na cabeça, filha. Bom, algumas perguntas aqui foram direcionadas. Eu vou fazer uma para Maria Regina. Perguntaram se a senhora poderia falar mais sobre o caísme e o seu papel sobre a ajuda à mulher. Eu vou fazer 3 perguntas e aí a gente responde em conjunto. Fizeram uma pergunta para a Ana Carolina. Quais órgãos nacionais e internacionais podemos ter acesso a dados ou levantamentos estatísticos sobre feminicídios, violência contra a mulher, etc.? E, por último, uma pergunta para a cacique Eva. A pessoa perguntou
que a senhora comentou que nunca tinha ouvido falar sobre violência entre homem e mulher na aldeia. Ela disse que imagina que a relação de respeito entre homens e mulheres na aldeia se costuma desde cedo. Como é construída essa relação de respeito entre homens e mulheres na aldeia indígena? Eu começo primeiro com a Maria Regina respondendo. Quem perguntou, você tem nome aí, não? Não tem nome. Não, tá. Então, é muito simples. Eu citei o CAISME porque é o primeiro local que a gente deve encaminhar, ou, se a pessoa se sente suficientemente em condições, né, após uma violência, de buscar essa ajuda, porque no CAISME eles têm pessoas qualificadas para o atendimento, né? A mulher, quando ela sofre a violência, naturalmente, o CAISME é para quem sofre estupro, né? E que é uma violência que hoje ela está como eu diria, exagerada, mas pouco falada. Então, as mulheres, quando elas sofrem estupro, e ao invés de ir para a delegacia, e hoje essa violência ela está numa qualificação assim bastante, como que eu diria, está muito violento. Esse estupro está muito violento. Ele está detonando com as mulheres. Então, lá tem uma equipe especializada para atender essas mulheres, para dar o acolhimento, para fazer com que ela dê conta de passar o que ela sofreu, viveu, e que ela faça os primeiros atendimentos da pílula, dos medicamentos necessários para a contração de doenças sexualmente transmissíveis, né? E por isso é um órgão que, de verdade, a gente tem que ter realmente fazer o uso dele muito, quando passar por essa situação, porque corremos o risco de todos os equipamentos que o Estado tem para o atendimento à mulher, eles realmente estão sendo desumanizados. E aí, pela desumanização, as pessoas não vão em busca, e, com isso, ele fica sem, efetivamente, o atendimento, o uso, e aí acontece como o SOS, que se fecha. Mas, nessa situação, o CAISME é o primeiro lugar. E também outras violências, o corpo de delito. Mas aí eu oriento que ninguém vá fazer o corpo de delito sem alguém acompanhando, porque realmente a gente recebe outro abuso lá, que é de assustar. Então, só quem passa é que sabe. Ana Carolina, se puder responder. Oi, boa noite. Existem diferentes fontes de dados que, por vezes, podem apresentar diferentes informações ou diferentes aspectos da mesma informação. Se formos pegar os dados de violência contra as mulheres, o Ministério da Saúde tem uma base de dados que é bastante robusta. A forma como analisam e disseminam publicamente é que nem sempre apresenta as informações que estamos buscando, mas a base de dados deles, a partir dos casos que são retratados e relatados nas unidades de saúde, é muito boa. Tem uma publicação que se chama Mapa da Violência, que é produzida pela Flaxo, pelo professor Júlio Jacobo, que é muito boa, que traz dados não só
de diferentes tipos de violência contra as mulheres, de assassinato contra das mulheres, mas também outras formas de violência que se somam e que muitas vezes impactam as mulheres de uma forma diferenciada, como, por exemplo, os altos índices de assassinato de jovens negros. Sabemos os impactos que esses assassinatos têm na saúde das mulheres negras e que se torna uma outra forma de violência e violação que essas mulheres sofrem. No Brasil, um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos, então é um dado realmente alarmante. Outra fonte de dados muito robusta e confiável é o que é publicado periodicamente também pelo IPEA e pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, que foi a informação que eu trouxe hoje, e que, por ter uma metodologia diferente, buscar e usar uma base de dados diferente também, a gente tem o mesmo fenômeno mostrado de forma distinta. Então, por exemplo, no mapa da violência fala que, num período de 10 anos, aumentou a quantidade de mulheres negras assassinadas em 54% e reduziu das mulheres brancas em quase 10%. No dado que é mostrado pelo IPEA, que eu compartilhei com vocês mais cedo, a informação é bastante mais conservadora, mas ainda assim mostra as diferenças entre homens e mulheres. O IBGE, que é a fonte oficial e que é o instituto responsável por monitorar os avanços do Brasil em relação aos compromissos internacionais, tem um portal muito interessante do G1, que monitora não só esses dados de violência, mas que, por vezes, apresenta a história de vida dessas mulheres, que muitas vezes são números, né? Então, ao retratar a história de vida dessas mulheres, traz uma oportunidade de identificar e reconhecer de uma forma precoce situações que podem levar a esse extremo, né, que são os assassinatos. E tem também uma publicação que nós fazemos junto com o IPEA, que se chama Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, que está disponível no site do IPEA, que traz não só informações sobre violência, mas de outras 12 áreas do campo social, em que as desigualdades de gênero e raça se manifestam de forma muito evidente. Internacionalmente, existem outras diversas fontes. Destaco o que é publicado pelo Centro Global de Excelência em Estatísticas de Gênero, que fica localizado no México e que é uma parceria do governo mexicano, ONU Mulheres e CEPAL e outras instituições. Então, existem diferentes fontes que podem contribuir com essa elucidação das diferentes realidades vividas pelas mulheres. A pergunta é para a cacique Eva. Eva, você quer que eu repita a pergunta? Perguntaram sobre... que a senhora falou que não havia ouvido falar sobre violência entre homens e mulheres na aldeia. E a pessoa imagina que seja pela relação de respeito entre homens e mulheres dentro da aldeia, que costuma ser desde cedo. E aí ela pergunta, como que é construído esse respeito entre homens e mulheres na aldeia indígena? Boa noite. Então, porque, assim, na verdade, eu fiquei como liderança, então eu controlo, né, a comunidade, né, porque a preocupação quando eu tinha da comunidade, dos jovens, então eu começava a fazer organizar, né, os jovens, as crianças, e começar antes, né, porque a gente não pode esperar. Então, a preocupação, se a gente está se preocupado, a gente tem que agir antes, não deixar acontecer primeiro para poder agir, né. Então, a gente tem a cultura que a gente tem uma casa, né, uma casa de reza que a gente chama, então, onde os mais antigos repassam para eles, né, para os jovens, onde eles aprendem. Aí, depois, eles vão para a escola, que vai estudar, então, aonde está o perigo, né? Então, mas, mesmo assim, a gente
controlado, né? A gente faz palestra com as crianças, com os jovens, com as mães, junto com os pais. E também como que entra essa violência? Através da bebida, através de uma festa, através de um amigo, amiga. Então, isso a gente já corta antes, né? Então, a gente não tem festinha, não. Na aldeia não tem. Tem a nossa festa, que é o batizado que a gente tem, as danças dos coral, a apresentação. Então, isso é uma festa que a gente tem. Mas, falando de algumas aldeias, também acontece muito violência por causa que mora muito próximo da cidade, né? Então, isso também é importante alguns que têm uma aldeia que é mais próxima assim, da cidade virem também, ouvir também deles, né? Para a gente saber também, né? Porque eu não posso falar daquela aldeia ali, eu posso falar da minha aldeia, né? Então, isso que eu estou falando também, né? E também, assim, porque por isso que eu falo assim, a gente controla, né? Tem que controlar. Porque lá na nossa aldeia não tem forró, não tem festa, não tem nada. Tudo é repassado na casa de reza. Há brincadeiras, futebol, por exemplo, a gente tem corrida dos guerreiros, onde eles aprendem, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz na aldeia. Então, por isso que a gente controla, né? A gente não pode receber as outras pessoas que vêm da outra aldeia e deixar, a gente tem que pesquisar, saber de onde que ele está vindo, por que está vindo, né? Então, você está protegendo a aldeia, né? Porque se você deixar entrar, você pode deixar entrar alguma droga, você não sabe, né? Então, você não pode abrir as portas. Você tem que ver primeiro para poder abrir as portas. Aí você defende a comunidade, defende a família também, né? Então, essa parte que... Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer as pessoas que fizeram suas perguntas. Nosso tempo é muito curto, a gente tem que deixar a casa às 10 horas. Então, as perguntas que foram feitas, nós estaremos publicando nos stories e estaremos publicando na nossa página do Facebook. Podem ficar tranquilas e tranquilas que nós estaremos respondendo. E, já encerrando, eu recebi uma fala de uma das filhas da Mãe Dango, obrigada, e ela diz aqui sobre que a gente precisa viver a sororidade, a solidariedade feminina. Antes de julgar a mulher ao lado de sofrer uma violência, pensar e compreender qual a situação que ela vive, o que ainda mantém ao lado do agressor. Então, todas e todos tiveram algumas inquietações e nós estaremos respondendo, não deixaremos ninguém sem respostas e sem que tenha as suas palavras ditas para as pessoas da mesa. Mas, como temos que encerrar, e eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui conosco até essas horas, na Umbanda, tudo nós agradecemos, né? Seja em forma de preces ou de cânticos sagrados. Para agradecer essa noite de hoje e reforçar nosso convite de parcerias, queremos finalizar com o poder feminino, o poder da natureza. Para isso, eu convido a mestra Vishaya Sassa, a Tânia Regina, para entoar os mantras e cânticos sagrados. Boa noite, minha bênção, meu pai. Aranauã, aos meus irmãos planetários. Todos os dias é dia de louvar, de pedir, de agradecer. E hoje não seria diferente. Que a Mãe d'Água possa, com suas águas tranquilas, serenas e transformadoras, trazer a todos nós o embalo, o envolvimento e a proteção. Mãe d'Água é pura, ela é luz. Mãe d'Água tem muito amor. Mãe d'Água
Filhas do mundo feliz, Mãe da água é pura, ela é luz. Mãe da água tem muito amor. Mãe da água gosta de ver filhas do mundo feliz. Torá. E assim, damos por encerrado o nosso evento dessa noite. Agradeço a participação e a presença de todos, e que Oxalá possa abençoar a todos, que possa proporcionar a todos luz na mente, paz no coração e energias positivas e concretizadoras da felicidade. Aranauã, Saravá, Axé. Deve ter mais, tá bom? Em nome da Câmara Municipal, em nome da comendadora Edna e do vereador Carlão do PT, que é membro e presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu gostaria de parabenizar e saudar essa mesa grandiosa, parabenizar o Terreiro Estrela Matutina e a ONU Mulheres pela realização desse evento e desejar a todos um bom retorno para casa. E declaro encerrado, então, esse evento. Muito obrigada. É um prazerão, viu? Quando vier no Carlão, vou lá te visitar. Pois é, terminou agora há pouco o debate público aqui na Câmara Municipal de Campinas, um evento muito interessante, um assunto certamente muito importante. Eu estou aqui com a vereadora Mariana Conte, que representou o vereador Carlão do PT. Bom, para falar ao vivo aqui na TV Câmara Campinas a respeito da importância de um debate como esse, de um tema como esse. Boa noite para a senhora. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um debate super importante, como foi colocado, a violência contra a mulher, a violência de gênero, ela tem dados impressionantes e esses dados com certeza estão subestimados porque é uma violência silenciosa que muitas vezes é difícil de acessar, difícil de reconhecer e difícil de combater. E a gente sabe que muitas vezes a violência acontece perto da gente, né? A maior parte dos casos de violência contra mulheres acontece dentro de casa, acontece em relações íntimas,
vítimas em relações afetivas, e é super importante que os povos de terreiro possam discutir isso, né, como lugares de acolhimento, como lugares, comunidades que têm um papel aí, um compromisso no combate a todos os tipos de violência, a discriminação e também a discriminação de gênero e a violência que decorre disso. Eu acredito muito na questão na prevenção. A prevenção é a melhor forma de combate, e a gente está discutindo o tema, orientando, dizendo como as casas, como as comunidades devem lidar, como proceder, como apoiar essas mulheres, né, desconstruir aquela proposta, aquela ideia que muitas vezes está presente de responsabilizar, de culpabilizar a mulher. Isso é super fundamental. Então foi um debate riquíssimo, e eu espero que a gente tenha mais e mais eventos como esse. Eu tenho percebido, inclusive, vereadora, que a Câmara Municipal de Campinas tem aberto oportunidades para o pessoal das religiões de matrizes africanas, né? Não é a primeira vez que isso acontece, isso é importante também, né? Super importante. Na verdade, Campinas tem inúmeras casas de diferentes religiões de matriz africana, e é super importante porque a gente sabe que muitas vezes essas religiões elas sofrem um preconceito, né? A gente sempre diz, né, que o racismo que está presente na nossa sociedade, ela recai também sobre essas religiões, e a gente lembrando, né, que na verdade a gente tem uma multiplicidade de religiões e que todas as religiões têm que serem respeitadas, né, independentemente da vertente, da matriz, de quem pratica, né, todas as religiões têm que ser respeitadas, né, e por isso o Estado é laico, por isso nós defendemos o Estado laico. O Estado é laico para que seja o espaço de realização de todas as religiões. Então essa é isso, né, não é a primeira vez que acontece, eu espero que mais e mais vezes aconteçam, da visibilidade em relação ao preconceito que essas religiões sofrem, a visibilidade em relação à violência que está acontecendo, né, muitas casas têm sido atacadas, sofrendo com essa violência. Então é super importante o compromisso da Câmara com a defesa, né, dessa pluralidade, da democracia, que passa também pelo direito das pessoas poderem exercer seu credo, suas crenças livremente, sem qualquer represália, sem qualquer tipo de repressão e preconceito. Obrigado, vereadora. Obrigada. Então tá bom, muito obrigado. Conversamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas com a vereadora Mariana Conte. E você segue a vereadora Mariana Conte, que representou o Carlão do PT na noite desta terça-feira. Bom, e você segue com a programação normal aqui na TV Câmara Campinas. Muito obrigado pela audiência. TV Câmara Campinas.